Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja convosco. Sejam todos bem-vindos mais uma vez dentro desta humilde casa. No começo dessa semana que se inicia, no qual as atividades físicas tivemos durante o dia, agora estamos aqui à procura e buscando sempre aquilo que necessitamos, visando a vida do Espírito. Vamos então reunir os nossos pensamentos e lembrarmos sempre: tudo que pertence à terra, vamos deixar lá fora e procurar ter os nossos pensamentos o mais assíduo possível nessa 1h30 dentro desta casa, no qual o aprendizado está aí na noite de hoje para todos nós. E hoje, quem vai trazer esse estudo para nós é o nosso irmão Erivaldo de Barbacena. Seja muito bem-vindo em nosso meio mais uma vez, em nome da diretoria da casa, agradecemos a presença do irmão. Então vamos, num só pensamento, através de uma prece, rogar ao Senhor a permissão pela abertura da nossa reunião pública. Mestre Jesus, mais uma vez nós nos encontramos neste recinto físico e aqui estamos com a pequena força de vontade, mas duradoura. Estamos procurando, Senhor, sempre o aprendizado, uma luz, um caminho para nos instruir, mostrar a nossa utilidade e cada vez mais nos identificarmos com essa oportunidade que vós nos concedeu de hoje estarmos na terra, rendendo frutos à medida que nós vamos aprendendo e cada vez mais distribuindo. Irmão maior, que a vossa luz se faça em nosso meio e assim possamos colher frutos nesta noite de hoje. E pedimos nesse instante a vós a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Bom, vamos esforçar cada vez mais para mantermos os nossos pensamentos dentro desta casa nesse instante, no qual o estudo desta noite de hoje é de grande valia para todos nós. Quanto mais aprendermos, teremos mais bagagem, mais facilidade diante das tribulações do mundo lá fora. O nosso irmão Erivaldo tem a permissão. O microfone também. Dá licença. Boa sorte. Obrigado. Queridos irmãos, unidos no ideal espírita, que a paz de Jesus envolva todos nós. A nossa proposta hoje é nós falarmos sobre a necessidade que a gente tem de mudança de hábito. Ou seja, então nós vamos falar em mudança de hábito. Será que a gente tem necessidade de mudar? Alguém aqui espera resultado diferente fazendo a mesma coisa? O ser humano está assim? Está, né? Acomoda e quer que as coisas mudem sem mudar. E vai mudar se a gente não mudar? Não vai. Fica se esperando do outro que mude, né? Que o governo e etc. Nós vamos só ajudando a complicar. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Isso aí é necessário. E a reencarnação é proposta de mudança. Como nós vamos nos curar? Através das reencarnações. A cura está no dreno que se manifesta no nosso corpo físico. Nós vamos drenar as nossas perfeições através do nosso trabalho aqui na Terra. Através das doenças que se manifestam no nosso corpo. Então é assim que nós vamos nos purificando. A gente precisa se libertar da cruz. Que cruz que é essa? São as nossas dificuldades, os nossos defeitos, os nossos equívocos
que nós carregamos. Então nós precisamos livrar de tudo isso. Isso é a nossa cruz. E quem diz isso é Jesus, né? Toma a tua cruz e siga-me. Jamais ele falou, larga a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, carregue tudo aquilo que você precisa transformar. Nós começamos mudando para que aconteça a transformação. E transformar não é fácil, porque nós somos apegados a muitas coisas. Mas nós temos a oportunidade, a misericórdia divina de trabalharmos a nós mesmos para essa transformação. No livro Vinha de Luz, capítulo 158, Emmanuel intitula lá para nós Transformação. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Então nós vivemos no nosso momento decisório. A decisão é agora. Desde hoje, não é para deixar para amanhã, não. Amanhã eu começo. Aquilo que a gente sabe que precisa mudar em nós. Então é desde hoje. Ele fala isso para nós nesse capítulo. No livro Nosso Lar, no capítulo 6, intitulado Precioso Aviso, interessante porque está lá para nós, Precioso Aviso. Se a gente for ler, seguindo a história que está ali no livro, nós vamos prestar atenção em André Luiz. E se tivesse lá intitulado Lamentações, a gente ia falar, olha, o título perfeito para esse capítulo, Lamentações. Mas veja bem, a espiritualidade vai colocar para nós Precioso Aviso. Porque nesse capítulo nós vamos ver uma quantidade enorme de lamentações de André Luiz, quando recebe a visita de Clarencio. E Clarencio chega no quarto e pergunta a ele como está, aí começam as lamentações. Nós somos assim? Quando a gente está doente, alguém vai nos visitar, a gente se faz de coitado, né? Piora mais um pouquinho, que é para ver se o outro fica com dó da gente, né? Aí ele fala, Clarencio senta e não interrompe André Luiz. Será por que ele não interrompe, hein? O título é Precioso Aviso. Então, André Luiz estava cheio de lamentações. Se ele não colocar para fora, não esvaziar, ia adiantar o precioso aviso? Não tinha lugar, não cabia, né? Já estava cheio. Então ele ouve pacientemente tudo que André Luiz tem para falar, para colocar para fora. E depois ele diz assim para ele, meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Aí ele já nem fala mais nada, ele só acena com a cabeça que sim. Já ficou até com vergonha, né? Quando veio a pergunta. Ou seja, nossa, eu fiquei aqui o tempo todo lamentando, falando. E a gente vai identificar nesse capítulo, nessa conversa, que a intenção de André Luiz, como ele tinha sensações das dores abdominais pela qual ele desencarnou e foi chamado de suicida por causa dos abusos, ele imaginava, o médico Henrique de Luna já esteve aqui, fez o meu tratamento, Lísias visitava todo dia, Clarencio. Ele pensa assim, esses irmãos têm muito recurso, por que eles não me curam? Aí quando Clarencio vai dizer para ele se deseja realmente a cura, nós começamos a imaginar. Se na erraticidade, né, todo mundo sabe o que é erraticidade? É um intervalo entre uma reencarnação e outra. Então nós temos oportunidade de nos preparar, de sermos pessoas resignadas, que deveríamos ser aqui também resignados, diante da dor, do sofrimento, para que a gente possa cumprir com os nossos deveres aqui. Então a gente vai entender que essa explicação de Clarencio está falando para André Luiz que a cura está na reencarnação, ou nas reencarnações. Se a gente aproveitar bem, nós vamos estar nos curando. Não importa a doença que manifeste no nosso corpo. É cura. Se eu for resignado, estou me curando. Porque de onde procede a doença? Do espírito.
Manifesta onde? No corpo físico, no instrumento do qual nós servimos. Ou será que Deus criou algum espírito doente? Não. Então nós adquirimos. Se a gente adquiriu, quem que é o responsável? Nós mesmos, pelo uso do nosso livre-arbítrio. Então temos a oportunidade, pela misericórdia divina, de expurgar tudo aquilo que nós adquirimos, que não serve para nós, que é contra a lei de Deus. Por isso que é a nossa cruz que nós carregamos. Conforme nós vamos nos fortalecendo e tendo mais coragem, parece que a cruz fica mais leve. Porque a gente se torna mais forte, até não ter mais necessidade de reencarnações em corpos pesados físicos, a não ser por missão, aí nós estaremos libertos da cruz. Nós estamos aí na chamada Semana Santa, né? Então nós vemos, sem crítica nenhuma. Mas o que acontece, né, com a nossa concorrência que hoje nós estamos ouvindo aqui, que bom, está falando de Deus. O que acontece com Jesus na sexta-feira da paixão, até hoje? Crucificam, matam Jesus. Por quê? Ele não vai ressuscitar no domingo? Agora, para nós espírita, a gente precisa ficar matando Jesus? Não precisa. Isso já acabou, já passou. Jesus ressuscitou, ou seja, ressurgiu no plano espiritual, que é o que precisa acontecer conosco. Então, quem tem que sair da cruz somos nós. Ele já saiu, está livre. Ele não precisava nem da cruz, que ele veio aqui, não? Ele veio para nos fortalecer, para ser o modelo e guia, conforme nos orienta o livro dos Espíritos. Então, nós precisamos nos libertar. É isso que tem a nossa finalidade. Então, nós não precisamos disso. Mas ainda somos muito apegados também às coisas materiais. Porque na última reencarnação eu tenho certeza que eu não era espírita. Então eu estava lá crucificando Jesus e libertando Jesus. E acreditando que ele ia fazer a minha parte, né? Ele fez a parte dele e deixou o exemplo. Agora faça a sua. É isso que nós precisamos fazer e para isso que aqui nós estamos, para evoluir. Então Clarencio continua dizendo para ele: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Não falar excessivamente de si mesmo e nem ficar comentando a própria dor. Porque quando a gente fica comentando a respeito da nossa dor, a gente faz com que ela seja a maior dor do mundo, né? A do outro é só fachada, mas a nossa pior dor que tem é a que eu estou sentindo. Não importa a do outro. Lamentação denota enfermidade mental. E enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Já viram André Luiz falar que o vírus mais difícil de combater são os vírus mentais que nós criamos? Muito mais difícil do que o da dengue, da Covid, porque está enraizado no nosso espírito, as lamentações que a gente faz. Sobre tudo aquilo que nós estamos passando, nada mais são do que consequência de nós mesmos. É imprescindível criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. É imprescindível criar pensamentos novos e disciplinar os hábitos. Onde não tem disciplina, nada funciona bem. Disciplina é a base de tudo. Tanto é que o Chico começou, né? Emmanuel dizendo para ele: disciplina, disciplina, disciplina. Para tudo precisa de disciplina. Se não temos disciplina no lar, o lar não vai bem. Se não temos na repartição onde a gente trabalha, não vai bem. Se não tem na escola, não vai bem. A gente vê o reflexo do que é uma escola onde não tem disciplina. Onde não se respeita os professores, onde não se respeita os colegas, o que acontece? Vira tudo baderna, né? E hoje está muito comum. Falta de disciplina. Será que na espiritualidade, entre nossos irmãos mais evoluídos, existe disciplina e hierarquia? Existe uma hierarquia o quê? Moral. Mas a disciplina, sem dúvida. Um processo natural. O nosso aqui, a hierarquia, pode não ser
natural. Mas mesmo assim devemos respeitar aquele que é nosso chefe, aqueles que estão acima de nós, e devemos fazer a nossa parte. Tratar bem tanto o superior como o subordinado. Tem um dos capítulos do Evangelho que vai falar isso para nós. Então nós precisamos fazer isso. Isso é disciplina. Então nós precisamos ser disciplinados. E será que esse precioso aviso surgiu efeito para André Luiz? No capítulo seguinte, que é o 7º, intitulado Explicações de Lísias, nós vamos ver André Luiz destacando, quem quiser ler o livro aí, prestar atenção, destacando as belezas que existem em nosso lar. Por que antes ele não via as belezas que estavam lá? Da paisagem, de tudo aquilo que cercava nosso lar. Porque ele estava lamentando, e quando a gente está lamentando, a gente não vê a beleza que nos cerca. A gente não vê aquilo que é precioso para nós. Não se destaca, porque o que destaca é a lamentação. Então nós vamos ver que, a partir desse momento, ele começa a pensar diferente e disciplinou os lábios. Então a mudança começa de onde? Do pensamento. Então nós precisamos corrigir os nossos pensamentos. Mudança de pensamentos, que aí nós mudamos o nosso hábito de falar e de agir. Porque tudo traz uma consequência. E nós aprendemos com Joana de Anjos que ela diz que não faz mal pensar errado. E quando ela diz que não faz mal pensar errado, porque nós não somos perfeitos. Se não somos perfeitos, pensamos errado. Mas desde que a gente substitua o pensamento errado por um correto antes de agir. Porque depois que agir, nós já geramos maiores consequências. Então começa corrigindo o pensamento. É a recomendação de Clarencio a André Luiz. Então ele começa a se corrigir. E já começa a enxergar onde ele estava sendo acolhido de maneira diferente. Ele já começa a ver as belezas naturais. E numa das visitas de Lísias, né, Lísias fala para ele assim, quando vai sair do quarto: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. Terceiro, merecer. Ou, por outras palavras, que fica mais fácil da gente entender, termos vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Vontade ativa é colocar a nossa vontade em ação. Eu tenho vontade que as coisas mudem, mas não faço a minha parte. Eu não estou agindo para isso. Então, vontade ativa. Persistência no trabalho. Persistir no trabalho. Está difícil? Vou persistir assim mesmo. Porque minha mente, meu coração e aquilo que é certo dá trabalho para nós. Existe sacrifício da nossa parte. Então precisamos de persistir naquilo que é bom. Naquilo que a gente já sabe que deve fazer. Não é para fazer igual o outro, não é para copiar nem se comparar com o outro. É aquilo que eu sei que eu tenho condições de fazer e que é melhor para mim, mas que eu faço através do próximo. Merecimento justo. Será porque se eu vier aqui hoje, que hoje eu estou aqui na frente falando, tenho a responsabilidade de falar, a responsabilidade para mim aumenta, né? Porque se eu estou falando, vão me cobrar se eu estou fazendo, né? Daquilo que eu estou falando. Então a minha responsabilidade aumenta. Será que Deus vai me recompensar porque eu estou aqui na frente falando? Não. Onde está a recompensa de Deus? Nós somos recompensados por quem? Por nós mesmos. Se eu cumpro com meus deveres, eu sou recompensado por Deus em mim. Porque Deus está presente em todos nós. Nós somos essência divina. Então a recompensa que nós temos é nossa mesmo. É daquilo que nós fazemos de bom. E todo o bem que a gente faz é para nós mesmos. Mas é através do outro. Consciência tranquila. Já estou sendo recompensado.
Porque a lei de Deus está escrita na consciência, Deus está em tudo, então eu sou recompensado por aquilo que eu faço. Eu mesmo me recompenso. Não tem outra maneira de receber recompensa. Senão eu estou aqui hoje falando, Deus me recompensa, aí os outros que estão ali ouvindo, falam assim, não, eles não merecem ser recompensados igual ele não, porque ele está falando. Você pensou, que Deus que é esse? Não tem justiça, né? Então nós precisamos ser justos. Justo para quem? Para conosco mesmo. Para com a lei divina que rege todo o universo e que está presente em nós. Terceira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pacificadores. Os pacíficos, quer dizer, né? Mansos ou pacíficos. Porque quem que eu preciso domar? A mim mesmo. Para que eu seja uma pessoa pacífica. Para chegar na sétima bem-aventurança, que é pacificadores. Para que eu promova a paz. Mas aí eu já não incomodo mais com perseguição, nem de falar, nem nada. Conforme nos orienta Jesus. Eu já não tenho mais necessidade de perdoar, nem de pedir perdão. Porque eu não sinto magoado. E nem ando errado. Eu já sou um apóstolo de Cristo. Mas eu preciso domar a mim mesmo. E quando vai falar bem-aventurados, que tem sede de fome, né? Que tem sede de justiça. Então, nós temos sede de justiça. Mas o que é justiça para nós? A gente pensa sempre do nosso jeito, né? A gente pensou, já julgou, e o problema é que a gente condena, né? A gente sabe tudo que deveria acontecer com o outro para que as coisas mudassem. Nós fazemos julgamento precipitado dos outros, que condena. Então eu preciso ser justo para comigo mesmo e permitir que o outro copie os nossos exemplos se a gente estiver copiando os exemplos de Jesus. A gente precisa demonstrar através da prática, do exemplo. Essa é a melhor maneira que a gente tem de auxiliar aos nossos irmãos. Diz Allan Kardec para nós, o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Está vendo como é que nós vamos ser recompensados? Por sermos resignados no corpo no qual nós estamos e pela coragem de enfrentar a vida. Isso que nós precisamos fortalecer em nós. Resignação e coragem. Porque quem aqui vai ter uma vida sem dificuldade? Quem aqui vai evoluir sem suor e lágrimas? Ninguém. Isso faz parte da nossa condição de seres ainda apegados às coisas materiais. Então é isso que nós precisamos trabalhar em nós. Resignação, que é a segunda bem-aventurança, né? Bem-aventurados os aflitos, os que choram, que é os resignados. É o maior capítulo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 5º, que vai falar da resignação. Não é à toa que é o maior, né? Que é o que a gente mais precisa. Depois nós vamos ver para frente aqui mais alguma coisa que diz isso. Joana de Anjos diz assim para nós: guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. A caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Que sombra é essa? Que está comigo. Então, só através da caridade eu vou vencer as sombras que eu carrego. A cruz que eu carrego. Qual o título do 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? O que Allan Kardec colocou lá? Fora da casa espírita não há salvação, é isso? Fora da caridade não há salvação. Então a caridade, com a caridade nós desenvolvemos a luz que está em nós, né? Vamos desenvolvendo, tirando o véu que encobre, e apagamos a sombra que há em nós, que nós ainda carregamos. A única coisa que não faz sombra é a luz. A única coisa, o restante tudo faz sombra. Tem a sombra, a luz não tem sombra, é luz, né? É claridade. Então nós precisamos combater a sombra em nós mesmos. Fazer luz. Brilhe a vossa luz, disse Jesus, né? Brilhe a vossa luz, porque nós somos a essência divina. Essa luz está em nós. A luz que é Jesus para o mundo, para o orbe no qual nós vivemos, nós temos em nós, só precisa desenvolver. A gente precisa
movimentar a usina e gerar cada vez mais energia em nós para fazer essa luz brilhar cada vez mais. E vamos conseguir. Mais rápido ou menos rápido, depende de cada um de nós, através do uso do nosso livre-arbítrio. Joana adiante diz para nós: a maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta pela qual a vida é encarada. Quem encara a vida aí como está cada vez pior, o mundo está cada vez pior, não tem jeito não, está tudo perdido. Isso é a maneira correta de encarar a vida? Não. Então, o que a gente faz com isso? Sofre. A gente lamenta. E gera sofrimento para nós. Não faz muitos anos atrás, né, cerca de 100 anos atrás, a Terra tinha 2 bilhões de habitantes. Quanto tem hoje? Mais de 8. Será que é tudo reencarnação daqui da Terra? Não. Tem 6 a mais. Então aquilo que parece que está cada vez pior não é a misericórdia divina dando oportunidade aos nossos irmãos. E se a gente já deu um passo à frente, cabe a nós fazer o quê? Auxiliar. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever. No livro deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui agora. Eu sei que lá o Militão Pacheco, que é o espírito, o livro é psicografado por Valdo Vieira e Chico Xavier. Não sei o que é da verdade, vê se vocês lembram o nome. Espírito da Verdade, ou Espírito da Verdade. Tem uma mensagem lá interessantíssima, que ele vai falar para nós já respiramos todos os ares, já passamos por todos os continentes, já passamos por todas as raças, nós já passamos por tudo isso. Então a gente precisa ter consciência disso. E vamos continuar fazendo esse rodízio. Tanto é que Emmanuel nos orienta, que para o espírito não existe fronteira. Que bom que a gente, como espírita aqui, fazendo a nossa transformação e a nossa mudança, que na próxima reencarnação chamar a gente para ir para a Etiópia, nós estamos prontos para ir para lá. Mas não pode falar que é cristão não, né? Senão a gente não cumpre a missão, vai desencarnar rapidinho. Vamos cumprir a nossa missão como servos de Deus, aquele que serve a causa divina. Como um trabalhador. Porque reencarnar no Brasil como espírita, como diz o ditado popular, é mamão com açúcar, né? A gente já sabe. E aqui as religiões ainda são respeitadas, então, tranquilo. E onde não é? Onde você não pode falar de Cristo? Não pode falar, mas pode vivenciar o Cristo. Porque nós temos uma frase aqui, vou até falar de uma vez, né? Diz o Divaldo para nós, que aquilo que nós temos, nós deixamos. Mas aquilo que nós somos, nós levamos. Então, na próxima, se nós já somamos a nossa condição espiritual moral, vamos reencarnar com aquelas condições de favorecer os nossos irmãos. Então, isso aí que a gente precisa encarar a vida como a melhor oportunidade que a gente tem. Que a vida é uma só, é a vida do Espírito. Diz Bezerra de Menezes para nós: solidário seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Olha como a gente precisa se unir à nossa necessidade. Cada um fazendo a sua parte. Não é que cada um tem que fazer a mesma coisa, não, mas com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo. Veja bem, no nosso trabalho, na nossa profissão, se cada um de nós fizermos bem feito aquilo que a gente vai fazer, nós estamos favorecendo, em primeiro lugar, a nós. Mas e a todos, que depende daquilo que a gente faz. A nossa família, começar pela nossa família. E seremos exemplo. No serviço que a gente executa, fazer bem feito. Não importa o serviço que seja. O que importa é como a gente faz. Então, isso que nós temos necessidade. Da realização de nossos propósitos. Porque nós somos individualidades. A nossa evolução é individual. Ninguém evolui por nós, só nós mesmos.
mas somos seres que vivemos interconectados, dependendo uns dos outros, estendendo a mão para quem está atrás, mas automaticamente, cumprindo a lei de causa e efeito, os espíritos superiores nos estendem a mão. Isso é automático. Agora, se eu não estendo a mão, é porque eu não estou sendo elo de ligação, nem eles. Vou estender a mão para quem estiver cumprindo a lei divina. Sintonia, frequência. Diz Emmanuel para nós: perdão e tolerância são alavancas de sustentação de nossa paz íntima. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Quem aqui perdoa com facilidade? Quem aqui tolera com facilidade? E é isso que traz a paz íntima que a gente procura. E procura no exterior, mas está dentro de nós. A gente quer viver em paz, mas quer que fulano seja punido, que ciclano seja preso, que o outro seja não sei o quê, para que eu tenha paz. A gente busca fora, mas a paz está dentro de nós. Então nós precisamos desenvolver em nós perdão e tolerância. Aceitar o outro como o outro é. É fácil? Não. Mas é necessário? É. E vamos reencarnar quantas vezes for necessário para a gente mudar. Para a gente aprender a perdoar e tolerar uns aos outros. Por isso que aquele que a gente diz é chato, depois a gente reencarna junto, na mesma família, né? Bem pertinho, que é para ver se a gente tolera um outro. Precisa aprender. Deus não tem pressa, né? Deus só vive o presente. Nós é que vivemos passado e futuro. Mas para os espíritos superiores só tem um presente. Então não tem pressa. Não tem tempo, né? Agora a gente fica contando tempo. Até quando eu vou viver com fulano? Até quando eu vou ter que suportar esse patrão? Né? Até eu mudar o meu pensamento. Mudar de atitude. Essa frase acho que eu falei no último estudo aqui, mas vou repetir porque no sentido que a gente tem aqui. Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. Isso aí são aquelas pessoas que desistem de viver, que não tem sentido, e muitos cometem até suicídio. Então, nós escapamos da morte. Por quê? Quando eu vou me deparar do outro lado, quando eu desperto, eu me deparo com a vida. É a maior surpresa que eu tenho. Olha, eu morri para fugir dos problemas. E estou vivo? E aumentei os problemas que eu tinha? Por quê? Porque a gente não foge da vida. A vida é uma só. Nós somos vida. Então não tem jeito de fugir da vida. O que tem jeito é a gente aprender a viver bem. Não adianta. Então, diante de qualquer dificuldade, tudo aquilo que possa nos causar depressão, nós precisamos começar a trabalhar desde o início, né, para que não se agrave. Começando a fazer o quê? A não ficar alimentando pensamentos ruins. Para que não gere uma tristeza em nós. Alimentando a tristeza, vamos gerar uma angústia. Alimentando uma angústia, geramos uma depressão. Aí adoecemos, inclusive no corpo físico. Precisamos de ajuda, precisamos de tratamento médico, tratamento espiritual. Complica muito mais. Então, quando a gente perceber que isso está acontecendo conosco, que pode parecer um estresse e tudo, vamos buscar ajuda médica e espiritual. Não precisa ficar com vergonha, não. Se existe o psiquiatra, o psicólogo, é porque Deus permitiu. Se permitiu, porque nós precisamos. Nós temos essa necessidade. São instrumentos que Deus utiliza para favorecer uns aos outros. Não é por acaso que eles existem, essas especialidades. É para atender às nossas necessidades. Então, vamos buscar ajuda. Diz o Divaldo para nós. É bom viver, pois cada dia de vida me dá a oportunidade de eu melhorar um pouco mais. Então, por isso que é bom viver, não pensar coisas ruins. Porque a cada dia de vida me dá a oportunidade de melhorar um pouco mais. Falar para o Divaldo assim, mas você já está com 96 anos.
Né? Já fez tanta coisa boa, poderia desencarnar. Então ele está falando que é bom viver, porque dá a oportunidade de ser cada dia melhor. Mas eu mesmo, eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Não é ser melhor que o outro, não. Do que eu mesmo. Então a gente precisa aprender a aproveitar cada dia. Se eu soubesse que ia desencarnar amanhã, eu tinha que aproveitar muito bem hoje. Para desencarnar bem. Não é assim? Porque muita gente tem medo da dor, né? Ah, eu vou sofrer muito para desencarnar. Então quer dizer que se desencarnar na cirurgia vai ser uma beleza, está anestesiado, né? Não vai sentir dor nenhuma. Quando acordar do outro lado, vai falar assim, vó, o que a senhora está fazendo aqui? A senhora já morreu? Aí ela vai dizer, e você também? Encontro com a vida. Nós vamos encontrar com a vida. Então, desencarnar bem é a condição espiritual. Nós precisamos aproveitar cada dia da nossa existência. E não precisa de muita resignação, porque dor e dificuldade nós vamos ter. Todos nós passamos por ela. Diz Emmanuel, o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. Tudo aquilo que a natureza não construiu, que a gente destrói, construindo, né? Pensa que está construindo, agredindo, vai ser destruído. Jesus não disse com relação ao templo de Salomão, não ficará pedra sobre pedra. E realmente não foi destruído? Foi. O templo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. Tudo que nós atiramos no mar, o que acontece? Quando tem uma ressaca, ele devolve tudo, né? E a gente costuma ouvir os outros dizer assim, nossa, o que a vida me dá? O que a vida me deu? Nada. Ela só devolve aquilo que a gente dá para ela, porque nós somos vida. A vida somos nós. Então ela só devolve o que nós damos para ela. Por isso que fala, né? Para você aprender a viver. Porque ela devolve o que a gente der para ela, porque nós somos vida. E eu vou receber de acordo com aquilo que eu dou para a vida. Para a existência divina em nós. Jesus convida a todos a buscar um novo caminho, um sentido para a vida na Terra. Nenhum homem ou mulher nasce fadado ao sofrimento. Bezerra de Menezes. Nenhum homem ou mulher nasce fadado ao sofrimento. Então Jesus nos convida, ou seja, os exemplos e as orientações dele que está ali, é para que a gente mude, para que a gente aproveite a existência. Que ninguém nasceu aqui para sofrer. Sofrimento é consequência do que nós fizemos, de nós mesmos. Mas nós nascemos aqui para mudar a maneira de viver. É para ser melhor. Mas a gente repete demais as reencarnações. Emmanuel diz isso para nós, no capítulo 32 ou 33 do livro Caminho, Verdade e Vida. Que ele vai dizer lá, recapitulações. Que fala que a gente ingressa num ciclo vicioso, né? A gente repete aquilo que a gente fez na reencarnação passada. Aí chega na próxima, a gente repete aquilo que a gente fez na reencarnação passada. E a gente custa sair do lugar, se movimentar. Nós estamos muito acomodados diante de tudo que acontece. Esperando que as coisas aconteçam, né? Mas quem precisa fazer acontecer somos nós. Nós precisamos nos movimentar para que as coisas mudem. Diz Emmanuel, assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus propósitos, os teus próprios desejos, é que te configuram a vida. Assim como a árvore, a semente traça a forma da árvore. Nós plantamos uma semente de mamão, o que vai nascer lá? Mamão, né? Vamos colher mamão. Não vai colher laranja de jeito nenhum. Então a semente não vai produzir aquilo ali, que é a semente do mamão, vai produzir mamão. Então os nossos pensamentos e os nossos desejos que configuram a nossa vida. Nós somos aquilo que pensamos. Quer saber quem você é? Preste atenção nos seus pensamentos quando estiver sozinho. Esse é você. E nós plasmamos o que nós pensamos. Nós alimentamos, então, por isso que a gente precisa transformar. Fazer a transformação, a mudança, e por isso começa pelo pensamento. É onde a gente se dá conta de que somos. Mudar os
pensamentos. Porque se a gente alimenta desejo egoísta, a gente continua repetindo. Porque nós somos egoístas, nós estamos aqui para trabalhar, para deixar de ser. Somos orgulhosos. Emmanuel continua dizendo para nós, valoriza os amigos, respeita os adversários. Valorizar os amigos, dá atenção àquele que nos apoia, que nos ajuda, até quando está errado, nos ajuda, né? Aí a gente chama de amigo. Mas os inimigos a gente precisa respeitar. Mas geralmente a gente não respeita, né? A gente briga com o inimigo. Então não está falando que é para concordar, é para respeitar. Então nós temos essa necessidade. E diz Leon Denis que não temos amigo nem inimigo, que nós temos são instrutores, né? Que o amigo me apoia até naquilo que eu estou errado. Então ele não está sendo meu amigo. Mas se eu prestar atenção, ele está sendo meu instrutor. E aquele que eu digo que é meu amigo, ele aponta minhas feridas. Ele aponta os meus defeitos, onde eu preciso corrigir. Então você fala, não, que bom que o cara está falando isso, em vez de eu ficar com raiva dele, brigar com ele, né? Que ele está jogando na minha cara os meus defeitos, que eu tenho, deixa eu mudar, né? Quero ver se depois ele vai falar de mim. Agora, se eu não tenho esses defeitos, o que vai me causar? Nada. Não tem problema nenhum. Então nós precisamos fazer isso. Diz André Luiz, o ódio não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Porque se nós somos filhos de Deus, João define Deus como amor, então o ódio nada mais é do que o amor que adoeceu gravemente. Somos nós que estamos doentes, não somos doentes, estamos, quando eu alimento o ódio por alguém. Então é o amor que adoeceu. É aquele amor que eu tenho que desenvolver, que em vez de eu seguir o caminho do bem, eu não sigo, ele adoece. Eu fico doente, porque eu não sigo a lei de Deus. Que mais um dos objetivos da encarnação, que é a gente aprender a amar. Tudo na vida se aprende. Nós precisamos desenvolver esse amor que nós somos. É essa a nossa necessidade. Agora, quando a gente passa a odiar alguém, é porque é o amor que adoeceu. Porque quem foi criado odiando? Ninguém. O ódio aparece por causa de orgulho e vaidade em nós. Inveja, ciúme, tudo isso manifesta em nós, pelo uso do nosso livre-arbítrio. Então nós precisamos transformar o ódio, ou seja, reverter para o amor, novamente. Essa necessidade que nós temos. E é grave, né? É uma doença grave quando a gente tem ódio. Porque quando a gente odeia alguém, eu já tomei veneno. Ódio e veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Porque se eu estou com ódio de alguém, eu estou envenenado. E se o outro não receber meu ódio, o veneno fica tudo para mim. Porque eu já alimento isso em mim. De Chico Xavier, palavra do próprio Chico, né? O objetivo da sua vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmero. É o aperfeiçoamento espiritual. Então, o objetivo da nossa vida na Terra, ou seja, de vivermos aqui, nesse corpo, onde nós estamos, é do aperfeiçoamento espiritual. Mas essas coisas tudo nos incomoda. Que as pessoas gostariam de ser autoridade, de ter poder, de ter riqueza, de ter beleza. Hoje a mídia lança um monte de coisa aí, quanta gente fica frustrada porque queria ser aquilo que está lançado lá. E às vezes nem verdade não é, né? Mas eu queria ser aquilo. O corpo perfeito, a roupa perfeita, etc, etc. Voltamos lá a falar o que o Divaldo falou, né? O que temos, deixamos. O que somos, levamos. O que temos, nós deixamos. Hoje nós temos um corpo e vai ficar aqui. Vai se transformar. Agora, o que somos, na essência espiritual, nós vamos levar. Porque nós vamos ter que deixar tudo aí, começando do corpo que nos serve hoje, que é o instrumento mais perfeito que existe. Nós vamos deixar.
Então não adianta a gente ficar aí brigando por causa de beleza, de poder, de autoridade, que todo mundo vai sofrer as consequências por causa disso. E não adianta a gente ficar revoltado com o que está acontecendo, que a gente vê, né? A disputa pelo poder, pela autoridade. Não adianta ficar revoltado, não. O mundo, né? Quando a gente fala o escândalo, é necessário. Ai de quem o provoca. Ai dessas pessoas. Diante de quê? Da lei divina, que está nele mesmo. Vão sofrer as consequências. Que não seja nós que vamos fazer sofrer, né? São eles mesmos. Porque senão a gente faz sofrer quem? Nós mesmos. Nós não precisamos ser justiceiros, nós precisamos ser justos. Cumprir a lei de Deus em nós mesmos. Diz Emmanuel, urge, né? Quer dizer, urgente, não é apressado, não, é urgente, é para agora, mas sem pressa. Suplicar a Ele, o todo misericordioso, nos conceda a coragem de viver, sabendo viver. A coragem de viver, sabendo viver. Suplicar a Deus, me dê força, me dê coragem, para que eu viva sabendo viver. Então a gente precisa aprender a viver. Porque o mais importante que nós estamos aqui é para viver, para dar sequência na vida. Quando Jesus diz aos apóstolos, né, os discípulos, ide e ressuscitai os mortos. Será que ia lá no cemitério e começar a chamar e sair um por um lá? Que mortos de que ele falava, né? São aqueles que estão estagnados. Ou seja, aqueles que não estão agregando a vida espiritual. Estão vivendo por viver. Estou desanimado, não acredito mais, minha vida acabou mesmo, etc. Então, ressuscitar o morto é esse. Aquele que não agrega. Aquele que está repetindo as mesmas coisas. Ressuscitar os mortos é isso. E os leprosos naquela época não eram considerados mortos? Ia para o vale dos leprosos? Então isso valia muito para aqueles que iam ressuscitar os mortos. Ou seja, trabalhe o espírito. Que bom desencarnar e ficar livre da lepra. Reencarnar novamente e não precisar de manifestar mais. Agora, se não for resignado, não aceitar, continua no perispírito. Se manifesta onde? No corpo. Para que a gente possa ir se livrando dessas coisas. É isso que ele nos ensina. E encaminhando para o encerramento, diz Chico Xavier para nós: podeis sim ser felizes. Então nós podemos ser felizes. Precisamos lutar para isso. Mas isso tem um preço, está vendo? Quem pensou que era de graça, não é. Diz o Chico que tem um preço. Podemos ser felizes, mas tem um preço. Aceite como és. Nós aceitamos como nós somos? Quem aqui queria ser o outro? A grama do vizinho, né? É sempre mais verde, não sei o que tem. Então, aceitar a nós mesmos como nós somos. E a gente vê que hoje é uma coisa muito difícil. Mas com o tempo a gente acaba se aceitando, né? A gente aceitar como é. Sem esperar destaque. Sem esperar destaque. A gente vê um jovem hoje que entra numa escolinha de futebol, o que ele quer ser? Um Messi da vida, um Ronaldinho, um Neymar, não é? Está pensando em fama, destaque e muita grana, né? Aí depois a gente vê a consequência, né? Robinho, Daniel Alves, né? Como é que está a situação deles? Será que é bom isso? Mas se tiver destaque, né? E for justo, for bom, quanta coisa de bom pode fazer com todo o dinheiro que ganha, né? Então são poucos que fazem assim. E a maioria quer seguir, quer dizer, quer uma posição de destaque, ser o centro das atenções, ser o foco de tudo. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Será que compensa? Mediante do que nós somos perante a lei de Deus? Conserva a disciplina de teus próprios impulsos. Nós somos pessoas impulsivas, ou seja, nós reagimos demais. Então a gente precisa se disciplinar. Quando alguém nos xinga ou fala uma coisa que nos ofende, a gente reage. Então o que ele está pedindo? Se a gente for disciplinado, a gente age e não reage, né? A gente acolhe.
Tem razão? Eu vou mudar. Não tem razão? Não me ofender. Quando a gente diz que precisa defender com unhas e dentes, eu tenho que defender a doutrina com unhas e dentes, porque o fulano falou que a doutrina espírita é isso ou aquilo. A doutrina espírita é pura. Eu vou defender o que é puro? Ela que me defende. Mas eu preciso mudar quem? Eu mesmo. E a gente vê a guerra santa até hoje, né? Se matando em nome de Deus. Defendendo o credo que ele acredita. Então não é isso. A melhor religião é aquela que nos faz um ser melhor. Não é essa nem aquela. Igual é perguntado, a doutrina espírita é o futuro da religião? Será que o espiritismo é o futuro das religiões? Não. Não é, não. Agora, se ela é a verdade, o que vai acontecer, né? É uma manifestação da verdade, mas todos um dia vão compreender. Não é questão de religião, é questão de religiosidade. De compreensão, de entendimento. Continua o Chico dizendo para nós. Não faças compra alguma que não possas pagar. Será que o ser humano faz isso? Compra e depois não pode pagar? As pessoas se complicam? É uma coisa muito comum, né? Depois a gente não fica desesperado? E quem que precisa resolver? Nós mesmos. Então a gente deve viver, aí a gente volta na frase, viva sabendo viver. Como que a gente gasta mais do que ganha? Não tem jeito. Vamos nos complicar, né? Mas ainda tem, diz aquele, né, que é assim, nossa, mas olha como é que você... Cara, eu vou comprar tudo que eu preciso. Mas como é que você vai pagar? Ah, não, isso aí não importa, porque depois que eu tiver tudo que eu preciso, se eu não pagar, não tem problema, né? Eu já adquiri tudo que eu preciso. Então tem muita gente pensando desse jeito, vivendo desse jeito. Né? Não tem mais sossego. Em matéria de afeto, vive em teus compromissos. Em matéria de afeto, vive em teus compromissos. Isso é mais uma mudança necessária em nós. Saber respeitar companheiro, companheira, filhos, parentes, etc. É uma necessidade nossa de aprender a amar. E aqui não está querendo dizer para nós que nós temos que suportar o outro quando a gente vai brigar e se torna inimigo. Não é assim, não. Tanto é que o Livro dos Espíritos traz para nós lá o divórcio, né? Que o divórcio vem legalizar o quê? Aquilo que realmente já está separado. Porque não adianta a gente querer viver junto com uma coisa que vai trazer tragédia, né? Mas agora, tudo que a gente deve fazer para se esforçar para manter, claro que sim. E isso depende muito do respeito. Porque sem respeito a gente não aprende nem a amar. Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, vai dizer, que está intitulado lá para nós, né? Meu reino não é deste mundo. Ele disse isso para Pilatos. Interessante que esse capítulo ele vai trabalhar, né? Vida futura e ponto de vista. Além da realeza de Jesus e Instruções dos Espíritos, que é a carta da Rainha de França, né? Que ela vai contar uma história do que ela foi, que é um exemplo para nós. Então, Jesus diz assim, meu reino não é deste mundo. Mas que mundo que ele falava? Do ponto de vista dele. E quem aqui está no ponto de vista de Jesus para conhecer que mundo que era esse? Aí, o que Pilatos pensou de Jesus? Esse homem não faz mal a ninguém. Ele não tem um exército, não tem nada, e ele está falando que, perguntou para ele, tu és rei? Ele, tu diz que eu sou rei, né? Aí ele pensa assim, que rei que é esse? Não tem exército, não tem nada. Isso aí não faz mal a ninguém. Mas os sacerdotes tinham um ponto de vista mesmo de Pôncio Pilatos? Não. Porque eles tinham conhecimento da vida espiritual e Jesus era uma ameaça para eles, né? Para o conforto. Porque eles dominavam o povo. E Jesus pregava a pureza, o amor puro, que liberta o povo.
sem domínio. Então, eles preferem crucificar Jesus. Mas para Pôncio Pilato, que era rei, não tinha problema nenhum. O que Jesus ia fazer com ele? Nada. Fala assim, tem 2 discípulos seguindo ele, o que vocês vão fazer? Não vão fazer nada perto do meu exército. Então ele lava as mãos. Mas olha o ponto de vista de Jesus. O que é? Meu reino é desse mundo. Ele fala de um reino de paz. E a paz está no nosso interior, que nós ainda não descobrimos. Quando a gente chegar na 7ª bem-aventurança, né, que é a gente promover a paz, sermos pacificadores, nós vamos compreender perfeitamente de que mundo que Jesus está falando, onde ele é rei. Acima de tudo e de todos, de qualquer coisa, né, que causa diferença do ser humano. Vamos chegar lá. Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar. Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar. Ou seja, faça a tua parte que o céu te ajudará. Não tem outra maneira da gente se ajudar se não fizermos a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Porque ajudados nós somos constantemente. Toda vez que nós pensamos e agimos no bem, nosso Espírito Protetor está nos apoiando. Estamos envolvidos por Ele, nos ligando a Deus. Nos sintonizando com tudo que é de bom que vibra no universo. Tudo no universo está em movimento. Tudo no universo vive. Tudo está em movimento. E como nós falamos aqui, quando falar que está estagnado, o que é? Porque o movimento que a gente faz não agrega, a gente precisa agregar. E é para isso que nós estamos aqui, para nos transformarmos a nós mesmos, através do bem. Qual é a forma de evoluir? Qual é a receita? Fora da caridade não há salvação. Pratique o bem, mas que bem? É aquele que eu já sou capaz de fazer. Não é o bem que o outro faz, é aquilo que eu sou capaz. Mas a cada dia, como diz o Divaldo, que eu seja melhor. Melhor do que eu mesmo e não melhor do que o outro. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Será que conseguimos entender alguma coisa? Dá para a gente começar a pensar em mudança? Precisamos ou não? Ou deixa a vida me levar, tá bom? A gente precisa levar a vida, né? Porque nós somos vivos. A gente precisa fazer acontecer. E acontecer para nós mesmos, mas através do outro. Que sejamos todos aí úteis uns aos outros, né? Cumprindo a lei de Deus que está presente em nós. Muito obrigado. Que Deus abençoe a nós todos.